Um dia, eu achei que tinha descoberto meu propósito. Lembro exatamente da sensação, como se tivesse finalmente encontrado a peça que faltava para tudo fazer sentido. Eu me senti vivo, motivado, como se a vida finalmente tivesse um porquê. Mas o tempo passou, e aos poucos, aquele propósito começou a perder o brilho. As coisas que antes me faziam acordar animado começaram a parecer vazias. E eu me peguei pensando: será que eu errei de novo? Será que esse também não era o meu propósito? Foi aí que veio o medo. Porque a gente cresce ouvindo que cada pessoa tem um propósito, como se fosse uma senha secreta que, se você não descobrir, sua vida inteira perde o valor. E essa ideia é bonita, mas também é cruel, porque te faz acreditar que só existe uma resposta certa. E se você muda, se o que te faz sentido hoje não fizer amanhã, parece que você falhou. Mas e se o erro estiver justamente aí? E se o propósito não for algo que a gente encontra, mas algo que a gente cria e recria todas as vezes que muda? Pensa comigo. Você não é a mesma pessoa que era há 5 anos, nem mesmo há um ano. Suas dores mudaram, suas paixões mudaram, seus sonhos também. Então por que o seu propósito teria que ser o mesmo? Um amigo meu, o Rafael, era desses que acreditava ter encontrado o grande propósito da vida. Ele largou tudo para abrir um negócio que dizia que ia mudar o mundo, e durante um tempo mudou mesmo. Pelo menos o dele. Mas depois de alguns anos, ele começou a sentir algo estranho. Não era fracasso, não era preguiça. Era uma sensação silenciosa de que aquele propósito não servia mais. E ele entrou em crise. Porque como alguém que vive pelo propósito lida com o fato de que talvez ele tenha expirado? Um dia, ele me disse: acho que o problema é que eu confundi propósito com identidade. Eu fiz do que eu fazia quem eu era. E foi aí que eu entendi. Talvez o propósito não seja uma missão imutável, mas um espelho do momento que a gente vive. Como uma estação de trem. Você chega, descansa, aprende, e quando é hora, você parte. Mas a gente tem medo de partir, né? Porque o mundo ensina que mudar de caminho é desistir. Mas mudar é só continuar evoluindo. A borboleta não desistiu da lagarta. Ela virou outra coisa. E é isso que a gente esquece. O propósito da lagarta não é o mesmo da borboleta. E tá tudo bem. Às vezes, o propósito de um tempo é apenas te preparar para o próximo. O de hoje talvez só seja te ensinar a deixar ir. A perceber que a vida não é uma linha reta em direção a uma grande missão final. É um mosaico de momentos. Cada um com o seu sentido, sua fase, sua função. E se eu te disser que o mito do propósito é justamente essa ideia de que ele é fixo, de que existe um único caminho certo e todos os outros são erros? Não. A vida é feita de capítulos, e cada um tem um propósito próprio. Talvez hoje o seu seja sobreviver. Amanhã, ajudar alguém. Depois, reinventar tudo. E todos estão certos, porque todos são parte do mesmo livro. Então, se você anda se sentindo perdido, talvez não seja falta de propósito. Talvez seja apenas o fim de um ciclo. E todo fim é o início de algo novo. O propósito é como fogo. Se você tentar segurá-lo, ele te queima. Mas se aprender a caminhar com ele, ele te ilumina o caminho. Talvez o verdadeiro propósito não seja encontrar um destino, mas continuar se transformando até o último dia. Olha para a sua vida. Quantas vezes você já se reinventou? Quantas vezes algo que parecia o fim era só o começo de outro você? Então por que achar que agora seria diferente? Seu propósito não é um ponto final, é uma vírgula entre quem você foi e quem você ainda vai ser. Se isso fez sentido, talvez você já tenha entendido que poucos percebem. O propósito não é o que você encontra, é o que você vive enquanto continua mudando.